O medo, né, ele faz parte da nossa constituição biológica. Já nascemos com ele, né? Temos alguns sentimentos que é primário ao ser humano quando ele vem ao mundo, que é a raiva, o medo, né, e o nojo, né? Porque a criança, quando vai experimentar algo, ela sempre vai assimilar de acordo com a sua propensão ou de acordo como o seu organismo age. Então, a partir daí que a criança vai começar a estabelecer aquilo que ela aceita e aquilo que ela não aceita mediante, né, o nojo. O interessante é que todos esses sentimentos nascem na região do hipotálamo, né, que fica na região embaixo do tálamo, que é uma espécie de um grão, né, como se fosse um grão de feijão, e mais ou menos é aí que está a sede de todos os nossos sentimentos, né, que é o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva, né, o sentimento de amor. Então, todos esses sentimentos que temos, na verdade, são ações biológicas e reações químicas que ocorrem na nossa mente. Mas verificando, por exemplo, em questão do medo, todos nós agimos pelo medo, né? E interessante que o ser humano, com o tempo, ele está, na verdade, né, ficando mais medroso quanto mais tempo civilizado ele se torna, porque ele vai procurando segurança, né? Há quem diga que a segurança é uma superstição, porque no mundo real todo mundo, né, é susceptível de ter ou de passar por certas ocorrências, né? Mas as pessoas sempre tentam se bloquear de alguma maneira para evitar, né, o confronto, para evitar o medo. Então as pessoas se vestem da segurança, na verdade. E a segurança foi uma invenção histórica, né, na relação do homem com o ambiente do qual que ele foi conhecendo, né, ambientes, né, conhecendo materiais, e com isso, né, houve o desenvolvimento da técnica, né, da tecnologia e da ciência. Então, se verificarmos até mesmo entre o homem primitivo, ele tinha assim as suas técnicas, né, a sua tecnologia, porque a tecnologia é propícia à época. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano ele nasce já com a tristeza. A tristeza já é programada para o homem, né? Mas o problema é que nós, né, nos refugiamos tanto, o ser humano moderno, ele se refugia tanto dentro da segurança que perde a capacidade de lidar com o medo, né? As pessoas não sabem mais lidar com o medo, porque quando, né, verificamos, enfrentamos o medo de frente, nós ficamos totalmente apavorados. Para você ver o quanto que nós estamos nos desaprendendo até lidar com certas emoções. O homem primitivo, ele tinha medo, né? O porquê disso? Ele vivia em uma savana, na verdade, né, há mais de 1 milhão de anos por aí, né? Interessante que quando ele via o mato, na verdade, se mexer, quando ele estava caçando, ele tinha duas probabilidades de pensar: ou era o vento, né, que estava mexendo aquele mato bem devagar, ou era um leão, né, vindo caçar, né? O ser humano nessa época ele tinha duas alternativas: ou ele deveria correr, né, ou ele deveria ficar parado. Mas com certeza ele correria, né? O porquê? Porque aumenta a questão da adrenalina, né? O sangue vai percorrendo, né, as artérias de uma maneira muito mais rápida devido ao bombeamento do coração, aumenta a pressão sanguínea e a pessoa pega aí, tem forças da perna e foge, corre. Interessante que o ser humano precisava desse medo para a sobrevivência. Muitas vezes ele poderia estar equivocado,
poderia ser apenas o vento, né? E outras vezes não. E hoje, como é que estamos tão imersos de medo? Na sociedade atual, nós não vivemos mais na savana, né, africana. Nós temos esse medo ancestral em nossas veias, porque usávamos isso para a sobrevivência. O medo era usado, na verdade, como uma espécie de sobrevivência. Mas o ser humano se civilizou tanto, se aculturou tanto, que ele se tornou totalmente alienado da sua própria natureza e ele não sabe mais lidar com esses sentimentos que o atormentam, que hoje em dia atormenta, né? Que seria o medo, porque nós não estamos mais na selva africana. Nós estamos na nossa casa, no nosso apartamento, né? Temos o melhor do conforto. Interessante é que quando sentimos-nos ameaçados, né, ativa esse gatilho que herdamos dos nossos ancestrais. Mas os nossos medos hoje são outros, né? Porque antigamente a pessoa sentia o medo como um sinal de sobrevivência. Hoje sentimos o medo, na verdade, como uma espécie de perder algo que conquistamos e pensamos que algo faz parte da nossa constituição psíquica e mental, algo que conquistamos. Um carro, ou uma casa, ou uma promoção no trabalho, não há nenhum problema nisso. Mas o interessante é que nós transferimos o medo, né? Aquele medo que era irracional, que era no tocante à vida, nós transferimos esse medo em relação às coisas, né? Não temos mais medo de perder pessoas, porque o ser humano está se tornando individualista demais. Estamos com medo, na verdade, de perder as coisas, né? Nós, por exemplo, quando vemos alguém sofrendo, né, ou acidente, não temos mais aquela característica, né, que herdamos dos nossos pais anteriores, né, dos primatas, né, de ajudar o outro que está sendo ameaçado. Não, hoje em dia não. Nós nos afastamos. Então, visto que tínhamos tanto o medo, na verdade, para nos se livrar, né, de determinado desconforto e ajudar aquela pessoa também que está sofrendo um certo tipo de adversidade, nós, né, perdemos isso também. Na verdade, olhamos com distância e filmamos, né, e contemplamos, na verdade, a dor e o medo do outro. Então, você vê que o ser humano ele está perdendo, na verdade, esse processo empático que ele criou e ele se desenvolveu até no longo da história. Então, se o ser humano, como ele está perdendo a empatia para com o outro, ele está perdendo o medo. E perdendo o medo, ele não tem capacidade mais de estreitar vínculos, né? Na verdade, porque não é meu parente que eu estou perdendo, não é o meu amigo da escola, não é a minha mãe, não é meu pai, né, que eu estou perdendo. É por isso que hoje em dia as pessoas estão se tornando cada vez mais indiferentes. O porquê? Porque toda espécie de afeto envolve vínculo, e todo vínculo envolve um certo medo de perder alguém que se ama. Então, hoje em dia as pessoas estão sentindo um medo, né? Mas é um medo muito mais imaginário acerca das coisas, não acerca das pessoas, porque as pessoas hoje em dia estão mais se vinculando a coisas do que a pessoas. Então, muitas vezes, quando você pede para escolher ou entre um objeto e uma pessoa, as pessoas pensam que as pessoas são substituíveis, né, como os objetos, mas as pessoas sim são substituíveis e objetos também, né? Mas só que é o vínculo que temos com a nossa pessoa que nós criamos, o vínculo, né, a afetividade e a importância e o peso que essa pessoa tem na formação do nosso caráter. Então, hoje em dia nós estamos perdendo totalmente esse sentimento, né? E tendo um medo totalmente irreal. É medo de perder as coisas, né? É medo que aconteça algo que está mais ligado a um transtorno, ou algo mais ligado a uma neurose, ou algo mais ligado a uma paranoia
do que a vida. Porque hoje em dia nós estamos rodeados, né, todo canto por tecnologias, câmeras, mas isso não nos isentam do nosso próprio medo. Então, quanto mais a sociedade luta contra o medo, mais ela se tornará tipicamente infantil na verdade. Por quê? Porque se eu não me dou bem com o meu medo, se eu não me relaciono com o meu medo, eu vou ter uma espécie de pulsão de morte, até que Freud diz, né? É o fato de eu não saber lidar com meus problemas e com minhas tristezas e com meus medos, eu vou ficar fechado, né? Vou ficar totalmente isolado, como uma criança que está prestes a ser devorada pelo próprio medo. Se vocês estão gostando dos vídeos que estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.